Irmãos, é com alegria muito grande que nós que fazemos a Igreja Evangélica Batista em Condado, hoje celebramos ao nosso Deus no culto de gratidão ao Senhor. Nossa igreja aqui na cidade do Condado, situada na Avenida 15 de Novembro, 359, existe há 87 anos. Foi fundada no dia 17 de julho de 1933. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor ao longo desses anos fez na vida dos irmãos, na vida desta igreja, ou fez através desta igreja. Nossa gratidão a Deus pela existência da igreja. Nós somos muito gratos ao Senhor porque a igreja existe aqui, pela iniciativa dos nossos irmãos que aqui lançaram a semente do Evangelho e deram início aqui às atividades que veio a gerar a Igreja Evangélica Batista em Condado. Somos gratos por todos os irmãos que ao longo dos anos passaram pela igreja e deram e fizeram assim a obra do Senhor. Mas somos gratos pelos irmãos que fazem hoje a Igreja Evangélica Batista em Condado. Todos os irmãos que atualmente estão presentes, que são membros ou que congregam na igreja. Somos gratos a Deus pela vida dos pastores, de todos que passaram, que lideraram esta igreja ao longo desses anos. Nós estaremos então celebrando ao nosso Deus em 2 cultos de gratidão. Nós teremos o culto hoje, como estamos celebrando, neste sábado, mas amanhã, no domingo, à noite, também teremos mais um momento de gratidão. Nós queremos dizer que o nosso tema é justamente 87 anos celebrando a glória de Deus, usando o tema anual da Convenção Batista Brasileira, que tem como base no texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, a segunda parte do versículo, mas eu quero convidá-lo agora para lermos a partir do versículo 15 até o versículo 19 de Apocalipse 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensas aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriram-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto, e grande chuva de pedras. Irmãos, vamos lembrar, vamos ler, se você puder ler também, a segunda parte do versículo 15, que diz assim: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Assim, neste momento, nós vamos orar ao nosso Deus e, após a oração, ouviremos ainda um solo com o pastor Gênesis e, na sequência, também mais uma mensagem musical com o grupo de louvor da Primeira Igreja Batista em Tejucupapo. Oremos. Grande e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, pelo livramento, pelo cuidado que o Senhor tem com todos nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um ano de existência que o Senhor
concede à Igreja Batista em Condado, Senhor. Obrigado, Pai, pelos pastores da tua igreja, por pastor Juarez, por pastor Gênesis, Senhor. Muito obrigado por tudo. Vem abençoando cada família, Senhor. Cada família representada na tua igreja, Senhor. Abençoa cada um deles. Abençoa os pastores da tua igreja. Abençoa seus familiares. Abençoa cada um, Senhor. Aumenta cada dia nossa fé em Ti. Nos prepara para melhor Te servir, Te honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, ter nos livrado de tudo quanto for mal, Senhor. Concede, Senhor, cada dia a Tua mão santa e poderosa sobre nossas vidas. Abençoa nossas famílias. Em nome de Cristo que eu Te peço e agradeço, agora e para todo sempre. Amém. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios. O pardal encontrou casa para si. Eu encontrei nos altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei nos altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, os Teus atos valem mais que o pardal encontrou casa e para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, na graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa para si.
vou seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Na luneira, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém. A igreja tem uma história, né? 87 anos de existência que nesta cidade tem uma história, com certeza. Neste momento nós vamos convidar a nossa irmã diaconisa, Marilene Barbosa, para fazer um resumo dessa história da igreja aqui nesta cidade. Irmã Marilene. Graça e paz, amados irmãos. Eu vou apresentar aqui para os amados um breve histórico da Igreja Batista em Condado. Nós estamos celebrando também no dia de hoje o aniversário da nossa igreja. E há 87 anos, no dia 17 de julho do ano de 1933, a Congregação Batista na Vila de Goianinha, com aproximadamente 20 irmãos, pertencente à Igreja Batista em Goiânia, foi organizada como igreja
pelo pastor Silônio Amorim. Tempos depois, a igreja elegeu sua primeira diretoria, oficialmente, ocupando o cargo de primeira secretária, a irmã Rita Monteiro Falcão, a saudosa irmã Ruth, o primeiro tesoureiro, o saudoso irmão Antônio Belo Luiz. Tempos ainda depois, a igreja compôs o seu corpo diaconal, consagrando a primeira diaconisa, Josefa Rodrigues de Oliveira, a saudosa irmã Dina, que, ao longo dos tempos, também ocupou o cargo de primeira presidente da Organização da Sociedade de Senhoras, hoje MCM. Vale ressaltar que os citados irmãos tiveram papéis relevantes na vida de nossa igreja. Ao longo dos anos, muitos ministros do Evangelho passaram pela nossa igreja, dando sua parcela de contribuição para a expansão do reino de Deus, dentre os quais, numa sequência, podemos destacar o primeiro pastor Marcelino Freitas, depois Antônio Frota, Flávio Pereira, João Arruda, Cícero Gonçalves, Edmilson Ribeiro, Gênesis Aureliano e atualmente o pastor Carlos Juarez. A Igreja Evangélica Batista em Condado, assim organizada, é uma agência do céu aqui na terra, com a missão de anunciar as grandezas de Deus, de pregar o Evangelho que transforma vidas, e também ela é um referencial para a cidade de Condado. Somos gratos a Deus pela sua existência, por todo o trabalho evangelístico que ela desenvolveu ao longo desses anos. Louvamos a Deus pela existência da nossa igreja nesta cidade, que faz toda a diferença. Amém. Teremos agora a participação especial do coral da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Ouçamos. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, me achego a ti, Salvador. Possa
olhos do teu coração abertos sejam e possam ver o amor que nos chamou e conhecer riquezas de sua glória, então saber quão grande, crer quão grande é seu poder, quão grande é seu poder, a todo que crê, a todo que crê. Que os olhos do teu coração abertos sejam. Sim, os olhos do teu coração. Vamos agora ouvir a mensagem de Deus para as nossas vidas, mensagem bíblica, e temos a grata satisfação de ouvir neste momento, nos transmitindo a mensagem do Senhor, o evangelista Jailson Vilarim. Jailson Vilarim é dirigente, está dirigindo a Igreja Batista de Carobé, e nós então temos assim, uma admiração muito grande por seu trabalho, e convidamos para nesta oportunidade nos falar acerca da mensagem de Deus, e ele então vai compartilhar conosco neste momento do que o Senhor colocou em seu coração, para assim falar ao seu povo, à sua igreja. Ouçamos neste momento a mensagem do Senhor, e antes eu quero convidá-lo para orar, para que Deus nos abençoe neste momento de tanta relevância, para que estejamos preparados para ouvir a mensagem do Senhor. Oremos. Pai bendito, muito obrigado por tudo que já aconteceu até o presente momento neste culto. Muito obrigado pelos louvores, pelas participações dos irmãos, por tudo que serve de uma maneira maravilhosa para o nosso deleite espiritual. E agora, ó Deus bendito, eu quero te rogar que os nossos corações estejam prontos, preparados para ouvir aquilo que tu queres nos falar, Senhor. Abençoa as nossas vidas e coloca em nossos corações a mensagem que será transmitida através do teu servo, o evangelista Jailson. Eu te oro assim e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Esta noite nós estamos aqui juntos comemorando mais uma data de aniversário desta igreja. São 87 anos e a gente sabe que 87 anos não são 87 dias. Entre tantos problemas que se têm se levantado na vida do povo de Deus, a Igreja de Cristo ela tem sido assim triunfante. Então nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja, pela sua diretoria, na pessoa do pastor Juarez, e que Deus nos ajude a caminhar até o tempo determinado por Deus. O texto que eu escolhi como introito bíblico encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 12, apenas 2 versículos, onde diz a palavra assim: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei vereda direita para os vossos pés, para o que é manco não se desvie, antes seja curado.
Igreja, a gente tem observado em muitos cultos que normalmente é costume dos pastores, costume dos líderes trazer uma mensagem assim de muita alegria, mensagem contando bênçãos. Eu vou tomar uma direção assim diferente, tentando responder uma pergunta assim: o que nós precisamos fazer para reanimar uma igreja cansada? O apóstolo Paulo, lá atrás, ele já dizia que nos últimos dias, estamos vivendo os últimos momentos da nossa vida, tempos difíceis, e nos dias atuais, certamente a igreja não será diferente. Então, quais os recursos para animar uma igreja cansada? O que está faltando no nosso meio para que a gente possa ter os nossos momentos mais avivados? O que nós estamos fazendo aqui, ou melhor, o que nós viemos buscar aqui? A gente tem observado o seguinte: eu já tenho escutado por alguns irmãos que vêm para o culto para buscar a bênção. Parece que essas pessoas nunca leram o Deuteronômio, que diz que a gente deve correr atrás da obediência e a bênção certamente correrá atrás de nós. Então, existe uma distorção na vida de muitas pessoas nesses ajuntamentos religiosos, e a gente vê que eles estão buscando a Deus com um propósito diferente. Então, esse texto de Hebreus que nós lemos aqui, igreja, é um texto que a gente precisa refletir. Eu estou dizendo isso porque precisamos ouvir a palavra de Deus. A gente entende o seguinte, que muitas vezes as pessoas têm mais sucesso em fazer diversão momentânea do que uma renovação espiritual e contínua, tá certo? Hebreus, ele começa falando aqui da revelação de Jesus Cristo, né? E depois de ele falar da revelação de Cristo, igreja, ele diz também que Jesus Cristo, ele é superior a Moisés, aos anjos. É claro que ele está se referindo à antiga aliança, mas a gente precisa viajar no tempo e perguntar a Deus o que é que esse texto ele fala para nós nos dias de hoje. Esse livro de Hebreus, ele fala também na entrada, no descanso de Deus. Quando ele se refere ao Antigo Testamento, certamente nós entendemos que Deus está se referindo à entrada dos israelitas na Canaã. Quando a gente pega esse texto e traz para os nossos dias, a gente entende que Deus está aplicando esse texto para a nossa vida, porque nós estamos também nos preparando para a Canaã celeste e não a terrestre. Só que Deus ele tem um selo de bênção, de promessa, ele tem um descanso para nós, mas eu queria recair, irmãos, igreja, a nossa reflexão sobre o perigo da negligência. Hoje não vai ser difícil pregar porque eu não vou criar, eu não vou formar pensamentos. De acordo com o próprio livro de Hebreus, eu vou procurar aqui algumas evidências onde Deus repreendeu aquela igreja lá atrás. E certamente, né, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele também nos repreende nos nossos dias em que estamos vivendo. Então, existe um perigo? Existe. E uma das evidências que a gente vê aqui no texto, se os irmãos quiserem deixar sua Bíblia aberta no livro de Hebreus, a gente vai lendo, a gente vai folheando, e os irmãos vão confirmando, né, o que a palavra de Deus tem nos trazido. Uma das características negativas que havia naquela igreja é que eles eram crentes indolentes, ou seja, crentes insensíveis. Eu creio que é muito triste quando a gente está aconselhando uma ovelha individualmente, porque ela precisa se agregar à igreja, viver coletivamente com toda a vida sadia para que a igreja marche bem. Mas a gente tem observado que quando a gente aconselha, muitas vezes a gente pode ouvir dessas ovelhas o seguinte: não tem nada a ver. E a gente sabe que essa pessoa ela não cresceu, ela não se desenvolveu. E nós muitas vezes começamos olhando os motivos pelos quais está aqui enquadrado, né, numa dessas evidências. Eram crentes indolentes, ou seja, insensível, não tem o discernimento espiritual, não compreende a palavra na sua essência. E aqui no livro de Hebreus 5 e o verso 12, aliás, verso 11, capítulo 11, o verso 5, ele diz assim: sobre isto temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornasse tardio em ouvir. Então veja que Deus está repreendendo
através do escritor, aquela igreja, aqueles irmãos naqueles tempos, porque muitos irmãos não queriam ouvir a palavra de Deus. Nós não estamos falando ouvir no sentido auditivo, é ouvir com o coração, ouvir com o sentido de obedecer, ouvir com o sentido de colocar em prática as palavras de Deus na sua vida. Então era uma das características que deixava aquela igreja em maus lençóis, em situação difícil. E nos dias de hoje a igreja não pode ser diferente. Muitas vezes a gente não quer ouvir a palavra de Deus, a gente não lê, a gente não aplica, a gente não quer ouvir conselho, e a gente sabe que um abismo chama outro abismo, e quando pensamos que não, as pessoas estão tão distantes de Deus quanto não pensam, não entendem assim. Então veja bem, uma outra característica negativa, onde a Bíblia estava repreendendo aqueles cristãos judeus na época, é que eles haviam deixado de crescer. Quando uma pessoa deixa de crescer, sofre deficiências, afasta a compreensão e o discernimento. Veja aqui no capítulo 5 e o verso 12, a Bíblia vai nos ajudar a entender exatamente isso. Porque devendo já ser mestre, em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os principais alimentos e os oráculos de Deus, né? E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Eu queria pegar essa primeira parte do versículo, onde ele diz assim que nós devíamos ser mestre em razão do tempo. Uma certa vez eu estava congregando na igreja foi Aliança. Eu fui conversar com um irmão sobre uma pequena deficiência que poderia ser corrigida. E o irmão deu bravo para comigo. Nessa época eu trabalhava de evangelista lá na congregação em Trigueiros. E ele disse assim, eu tenho 40 anos de crente. Então veja só, uma pessoa que responde desse jeito já está demonstrando que não tem capacidade de ouvir. Eu creio que a gente precisa aplicar o nosso coração à voz de Deus, aos conselhos, e a Bíblia compromete com eu e você. Quanto mais tempo você tem numa igreja, pode ter certeza que Deus lhe responsabiliza. Quanto mais tempo. E aqui no livro de Hebreus ele diz, já devia ser mestre em razão do tempo, mas parece que ainda precisa, né, dos princípios elementares da palavra de Deus. Às vezes na escola dominical, pessoas antigas, a gente espera uma palavra melhor, quando a gente faz uma pergunta tão simples, às vezes a resposta que a gente tem é essa, eu prefiro ouvir mais. Onde a gente esperava uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, uma palavra de alguém já curtido no sofrimento, na palavra. Então, igreja, isso são algumas evidências que muitas vezes acontecem no meio das igrejas, e isso tem atrapalhado muito o crescimento coletivo da igreja. Nós estamos num culto em ação de graça, e nesse culto em ação de graça, certamente a igreja está alegre, está eufórica, está contando as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida, mas no meio desse agradecimento, dessa euforia todinha, tem às vezes alguém raquítico que não cresceu, está sofrendo, e essa palavra ela pode ser endereçada exatamente para você. Eu não sei quem, mas o Espírito de Deus ele sabe a quem endereçar. Então, quanto mais tempo você tem com a palavra, Deus lhe compromete. O outro ponto aqui, que eu creio que toda a igreja já conhece, estavam deixando de frequentar as reuniões. Hebreus 10 e 25, né? Ele diz aqui exatamente, nós não devemos deixar de frequentar a reunião, como é costume de alguns, antes advertindo uns aos outros, quanto mais que vai se aproximando aquele dia. Então veja bem, o crente, ele precisa entender que a igreja somos nós, e nós precisamos estar congregados, nós somos um organismo vivo, nós temos objetivo, nós precisamos traçar uma linha de reta onde Deus quer nos usar. Já vi alguém dizer, pelo fato de não querer ir para a igreja, que até debaixo de um pé de pau, a linguagem popular dele foi essa, a gente adora a Deus. É claro, né? Jesus Cristo disse isso para a mulher samaritana, mas o que a gente não pode perder é a visão de igreja. Haviam perdido o entusiasmo. Um dos textos que me chama a atenção aqui, no capítulo 10 de Hebreus, é exatamente esse aqui, a partir do verso 35, quando a palavra de Deus nos adverte assim: não lanceis por fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. A pergunta à igreja que não quer calar é isso:
onde é que está a nossa confiança? A nossa confiança está no homem, está nas nossas posses, está no nosso entendimento ou está em Deus? Veja que nós passamos esse período de pandemia, eu louvo a Deus, né? Que não atingiu o Carobé. E a gente tem observado que algumas pessoas têm atribuído isso, às vezes, à falta de fé, e a gente sabe que não é. Independente de coronavírus ou sem coronavírus, com a morte ou sem a morte, mas o crente, pela confiança que ele tem em Deus, ele tem um destino certo. E aí nós precisamos colocar a nossa alma como âncora, né, da nossa confiança em Cristo. Cristo, ele deve ser a nossa confiança. E interessante é que ele disse que essa nossa confiança, a gente tem uma grande recompensa. Precisamos entender que o paraíso não é aqui, o mundo, igreja, ele está, o céu ele está muito mais além, e tudo que a gente passa aqui nós entendemos que é um preparo. Então a igreja, ela está aqui de posse da vitória, ela está contando as bênçãos que Deus tem nos dado, e eu também louvo a Deus por isso. Mas precisamos entender o quanto ainda nós precisamos avançar, o quanto nós precisamos mudar, sempre alguma coisa em nós para que a gente possa ter uma direção melhor, até porque nós não somos perfeitos. E interessante que o complemento do versículo 36, ele diz assim, o 10:36, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, né? Uns nadam, quando chega na beira da praia, 1 palmo, 1 metro, para chegar na areia, entrega os pontos. A Igreja de Cristo, ela não deve ver por essa ótica, por esse ângulo, né? Nós precisamos lutar. E eu digo que as dificuldades, ela vem para nos ensinar muitas coisas. Eu não sei se é verdade, mas eu já vi alguém dizer que lá na China, as crianças, quando aprendem a andar direitinho, que já estão correndo, eles botam a criança em cima de um formigueiro para a criança aprender a se defender. Eu não sei se isso é certo fazer assim, mas a gente sabe que no meio das lutas, nos meios das dificuldades, nós aprendemos a colocar o nosso coração em Cristo, aprendemos a depender dele. O Espírito Santo, ele fala assim com mais facilidade dentro do nosso coração. Nós, quando entendemos que o trabalhar é nosso, ficamos vulneráveis e Deus não opera no nosso meio. Então eu louvo a Deus pela vida da igreja, e você que costuma, às vezes, trocar um dia de culto por outras coisas qualquer, não faça isso. Eu tenho experiências próprias. Por algumas vezes eu já cheguei a deixar a escola bíblica, eu me lembro bem recente lá na igreja de Ibiapicu, e nos dias que eu deixei, eu fui atropelado com situações que eu não queria. Uma certa vez eu inventei de pintar lá uma estante, um dia de domingo, eu achava que dava tempo, não deu tempo, eu digo, eu vou ficar aqui. E o motor novo que eu tinha pego emprestado quebrou-se. E eu sempre aconselhando, no dia seguinte eu aconselhando aos irmãos que estivessem nos cultos, não deixassem os cultos por qualquer coisa. E houve irmãos que deixaram para fazer a compra no atacadão dia de domingo, dizendo que era melhor, e muitas vezes no meio do caminho o carro chegou a se quebrar. É claro que o carro pode se quebrar a qualquer momento, mas tem coisas que vêm, irmãos, para nos ensinar, para nos disciplinar. Então a gente não deve deixar a igreja, o culto, por qualquer coisa. Existe inversão de valores na vida de muitas pessoas e a gente precisa entender isso aí. Uma das características também era que eles não eram leais a seus líderes. A gente vê isso aqui no capítulo 13 do livro de Hebreus, 13:7, quando ele diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falam a palavra de Deus. Eu me lembro que todo mundo conhece aquela história de Saul e Davi. E a vida toda de Saul foi querer tirar a vida de Davi. E a vida de Davi foi poupar exatamente a vida de Saul. E a gente percebe que a visão que Davi tinha de líder era uma. E a gente percebe que os dias passaram e não é assim que muitos veem a vida de um líder. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, parece que a partir do 12, o apóstolo Paulo ele começa advertindo que a gente deve reconhecer o trabalho deles, né, e amor por causa da obra que eles têm. E a gente sabe o quanto muitas vezes tem sido difícil. Uma pessoa, às vezes, por querer a coisa de uma maneira e nós agirmos de maneira diferente, sábia e prudente, às vezes não somos aceitos e muitas vezes somos objeto de
de contradição na vida de alguns. É claro que isso nunca vai deixar de existir, igreja, mas precisamos entender como crentes dentro da nossa individualidade, quando a gente está com o coração, com os pés no chão e o coração no céu, Deus na coletividade da igreja nos une. Então esse culto que está sendo oferecido esta noite aqui, a gente sabe que são fruto de bênçãos que Deus tem realizado na vida da igreja, que Deus tem realizado na vida individual dos irmãos, é por isso que estamos aqui. Então nós louvamos a Deus, igreja. Ainda temos aqui uma característica que ele disse que eles corriam o perigo de não estarem à altura da salvação. A esse versículo, eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia. Eu sei que Deus ele fala diferente, mas essa noite ele pode falar ao seu coração, principalmente quando a gente não consegue liberar perdão, principalmente quando a gente não consegue amar, porque amar a quem nos aborrece, a gente sabe que isso é característica de crente. Isso até é um termômetro para mim e para você. Ele diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Igreja, eu já vivi na minha vida de crente momentos amargurados, momentos de raiva, momentos de... E eu não tinha dificuldade, eu tinha uma dificuldade muito grande de orar pelas pessoas que me ofendiam. Então, com o tempo, com a própria leitura da palavra, com advertências da liderança, com o próprio Espírito Santo falando dentro do meu coração, mostrando o meu erro, eu comecei me inclinando, comecei a orar mesmo sem vontade. Eu até costumo dizer que quando a gente está com problema, está com indiferença com alguém, a gente não deve orar pelas pessoas, devemos orar por nós. Que Deus tire essa mágoa, que Deus tire esse rancor, que Deus tire aquilo que tem atrapalhado o nosso desenvolvimento espiritual. E a partir daí, igreja, eu comecei a sentir no meu coração maneiro, eu comecei a sentir Deus trabalhando, Deus revelando exatamente dentro de mim certos valores negativos. E é quando eu parti para a reconciliação, para a conversa, para isso, para aquilo. Então Deus ele tem trabalhado comigo nessas questões, tá certo? Então, por último aqui, eles estavam no perigo de abandonar a fé. Veja o que é que diz Hebreus 3,12, ele diz assim: vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Então veja que a maioria dos problemas acontece dentro de nós e não fora de nós. Eu costumo dizer que existe inimigo lá fora, existe inimigos aqui dentro do templo, e existem inimigos dentro da nossa alma. Concluindo, igreja, caso ceda à tentação, não pode receber outra coisa senão o castigo eterno. 10:25 ele diz assim, Hebreus 10:25 ele diz assim, igreja: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Ou seja, o que é que Deus pode fazer pela minha vida, pela sua vida, uma vez que a gente rejeita o seu pecado, o nosso pecado, uma vez que a gente rejeita o seu conselho, uma vez que a gente rejeita a sua exortação. Então o pecado ele é danoso. Eu costumo dizer que o pecado é como um filho sem dono. Ele vai sempre procurar quem o gerou. Então a melhor forma de entendermos a palavra de Deus é colocando em prática mesmo sem entender. Finalizando, igreja, eu sei que o tempo vai embora, a gente às vezes quer falar mais, mas o tempo não permite. Eu queria deixar uma palavra aqui, Hebreus 13:20, onde ele diz assim: ora, o Deus de paz, pelo seu sangue do pacto pelo pacto eterno, tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor. 21 ele diz: e vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazeres a vontade, operando em nós o que perante a ele é agradável, por meio de Jesus Cristo. O 22, que é a palavra-chave, né? Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois escrevi resumidamente. Suporteis essas palavras de exortação. A gente sabe que muitas vezes adentramos no templo, queremos ouvir, talvez, coisas que são agradáveis. Mas a pergunta fica: o amigo é aquele que diz aquilo que eu
quero ou aquilo que eu preciso. E a gente sabe que Deus ele não tem contemporaneização com o pecado, por mais que a gente venha procurar a agradá-lo, a gente está sempre em desvantagem, porque os inimigos estão aí sempre nos atacando. Então precisamos olhar para dentro de nós, entendendo que cada coisa precisa ser melhorado. E resumindo, eu queria dizer à igreja que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser vivida e nem sempre ela encontra lugar no coração das pessoas. Então, o que fazer para reanimar uma igreja cansada? Se a gente começar lendo o livro de Hebreus aí, a gente vê que as evidências têm mostrado. Então, o conselho que eu dou aos irmãos é que leia o livro de Hebreus. Eu não conhecia o livro de Levítico se eu não conhecesse o livro de Hebreus. Particularmente, é um dos livros que eu gosto muito. A palavra-chave do livro é melhor sacrifício, melhor sacerdócio, melhor aliança, melhor possessão, e que Deus possa construir na vida dessa igreja as melhores coisas e que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por mais um dia. Te agradecemos, ó Deus, pela vida desta igreja. Que cada membro, ó Deus, dentro da sua individualidade, possa levar Cristo em seu coração e ser visto não pelas suas palavras, ó Deus, mas pelas suas atitudes. Que haja não somente uma fé teórica, mas uma fé prática. A tua palavra diz que pelos frutos é que se conhece as árvores e que o mundo, ó Deus, possa ver Jesus Cristo na vida desses irmãos. Nós te louvamos, ó Deus, porque no meio de tanto sofrimento, tu nos tens conduzido até aqui. E nós te pedimos, ó Deus, não somente pela vida da igreja, mas pela vida do teu servo pastor, concede a ele sabedoria, que cada dia, ó Deus, tu aprimores o seu coração no conhecimento da graça da tua palavra e que ele possa, ó Deus, com a sua vida, com o seu exemplo, usado por ti, conduzir essa igreja até o tempo determinado por ti e vidas possam se render ao teu evangelho. Nos guarda, nos dirige, nos protege e é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali será realidade, pois pra lá voarei. Verei ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, vejo Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei.
cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Bem, irmãos, chegamos ao término da programação desta noite e nos alegramos muito por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Quero dizer da nossa alegria por todos que participaram da programação, que estão presentes, que estiveram presentes nessa programação, especialmente aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Tejucupapo, um grupo de louvor que abrilhantou este culto, juntamente com o coro da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Quero dizer da nossa alegria pela participação dos irmãos. Também dizer ao irmão Daniel, que foi o protagonista para que o coro da Igreja Evangélica de Casa Amarela estivesse conosco nesta ocasião. Então, através do irmão Daniel, isso se tornou possível. Então, louvamos a Deus, agradecemos ao professor Jorge Arruda e a todos os membros, componentes do coro e a toda a Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Quero dizer também da nossa alegria ao irmão Jailson Vilarim por ter aceitado o nosso convite e participar desta programação, transmitindo a mensagem do Evangelho. Que Deus lhe abençoe, evangelista Jailson, e aceite a nossa gratidão, a gratidão de toda a nossa igreja. Quero também dizer a você que participa deste momento do outro lado, ouvindo, cantando juntamente conosco, mas em seu lar, onde você se encontra no momento, mas assim participando dessa programação. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você continue conosco participando desses momentos. Quero lembrar que amanhã, pela manhã, às 9 horas, teremos um culto de louvor, um culto doutrinário, teremos uma mensagem transmitida pelo pastor Gênesis, e à noite teremos então mais um culto de gratidão ao nosso Deus. E dentro de toda a programação da noite, de amanhã, teremos como orador o pastor Anderson José, pastor da Igreja Batista no Jardim, em Cáceres, no Mato Grosso. Ele então será o orador da noite de amanhã. Por tudo, então, nós queremos neste momento convidá-los para orar conosco. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou nesta noite. Muito obrigado por este momento tão agradável, tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por tudo que desfrutamos. Nos ajuda dia a dia, a como igreja do Senhor Jesus Cristo, continuarmos nesse propósito de te louvar, de te adorar, de celebrar a glória do Senhor em todos os momentos, em todos os lugares. Que a Igreja Evangélica Batista em Condado continue, ao longo dos anos ainda, proclamando a glória do Senhor. Eu te oro assim, te agradeço por tudo que o Senhor nos proporcionou. Peço-te as bênçãos sobre todos que cooperaram conosco nessa programação, a todos que estão nos ouvindo neste momento, que a tua graça esteja sobre todos. Assim eu te oro e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Recebam a bênção.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.